Notícias importantes do Fluminense nesse vídeo aqui. O canal número 1 do coração da torcida tricolor tá de volta para trazer atualizações do Fluminense. O Fluminense venceu ontem o Bahia, uma vitória, a gente pode dizer até heróica do jeito que foi. Depois de estar com um a menos por mais de 60 minutos, o Fluminense conseguiu a virada e vencer a partida. E agora tem nova posição no Campeonato Brasileiro. Vou falar disso neste vídeo aqui. Eduardo Barros explicou a decisão em colocar Ganso e Cano no banco. O Keno falou sobre Marcelo, né, sobre a polêmica da semana aí, que tinha uma crise do Marcelo com o restante do elenco, né, com o departamento médico, enfim. Também tem essa informação aqui e tem atacante que pode estar de saída do Fluminense. Torcedor, fique ligado nesse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês, tá certo? E como de praxe, falar aqui para você, claro, se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, é muito importante. Você que acompanha os vídeos da Central Fluminense, né, engajar, seja se inscrevendo, se não é inscrito, deixando o like, comentando aqui, que aqui a gente é um canal democrático e manda muitos abraços para quem comenta aí. Então já vai colocando aí da onde que você está nos assistindo, pede um abraço aí para algum parente seu tricolor, que nos próximos vídeos com certeza a gente vai mandar aqui no iniciozinho do vídeo, tá certo? Então vem comigo até o final para ficar atualizado das informações do Fluminense. Vamos começar aqui, porque classificação na tela, o Fluminense venceu o Bahia e deu uma respirada aí pode estar alimentando o sonho de ser campeão brasileiro. A gente vê o Botafogo líder com 27 pontos e o Palmeiras com 22. Importante lembrar, nesse domingo tem Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo, né? O jogo é na Allianz Parque, né? Partida válida pela 12ª rodada. O melhor dos mundos para o Fluminense, que venceu e chegou a 21, seria um empate, né? Mas, ao meu ver, da pior das hipóteses, eu acho que uma vitória do Palmeiras é melhor, até porque o Palmeiras vai a 25 e o Botafogo para nos 27, não abre uma distância maior para o Fluminense, que seria de 9 pontos. Imagina, você tirar 9 pontos, são 3 rodadas perfeitas, né? É difícil você conseguir isso ao longo do campeonato. Mas é perfeitamente possível, até porque, na minha opinião, o Palmeiras é o grande favorito a ser campeão brasileiro. O Botafogo tá bem, tá ali na liderança, mas eu enxergo um potencial, né? Adversário do Fluminense na briga pelo título. Eu vejo um potencial maior no Palmeiras do que no próprio Botafogo. Tem outros adversários do Fluminense também que podem passar o Fluminense, né? É importante a gente lembrar que o Fluminense terminou a noite em terceiro, porque o Grêmio ainda não jogou, o Flamengo ainda não jogou, o Fortaleza já jogou, então fica atrás do Fluminense. Mas principalmente Grêmio e Flamengo podem passar o Fluminense na tabela hoje. Até confirmar aqui as partidas: o Grêmio enfrenta o Coritiba em casa às 4 da tarde, né? O jogo lá na Arena do Grêmio, e o Flamengo joga fora contra o Santos, que não vem tão bem assim. Então a gente pode perder posições ainda na rodada, mas acho que o mais importante de tudo foi a vitória do Fluminense, para o Fluminense continuar credenciado à briga pelo título, tá certo? Então, o Fluminense terminou a noite de sábado na liderança, mas pode ser ultrapassado por Grêmio e Flamengo na rodada e cair para a 5ª colocação. Tomara que não, tomara que o Santos vença o Flamengo, tomara que o Grêmio tropece contra o Coritiba e o Fluminense fique ali em terceiro, porque fica melhor visualizado e a torcida acha que dá um ânimo a mais ver o Fluminense, quanto mais alto, melhor. Beleza? Então, essa era a primeira informação para você, torcedor tricolor, ficar atualizado. E agora eu vou falar sobre Eduardo Barros, né? O Fernando Diniz está suspenso por 2 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, e o Eduardo Barros, né, dirigiu o Fluminense à frente do Bahia, né? E chamou a atenção na escalação de ontem o Ganso e o Cano serem reservas. Pegou todo mundo de surpresa, já que o Fluminense praticamente ficou aí 10 dias sem jogar, né? Os jogadores ficaram descansando, teve a partida contra o Atlético Mineiro que ambos jogaram, né? Mas terça-feira tem jogo importante do Fluminense contra o Sporting Cristal. E após a partida, o Eduardo Barros explicou, né, essas opções da comissão técnica que foram determinantes para a vitória, né? Já que os gols foram de Lelê e Gabriel Pirani, justamente os jogadores que substituíram Ganso e Cano,
tá certo? Segundo Eduardo Barros, o Lelê nos últimos 2 jogos, tanto contra o Goiás, tanto contra o Atlético Mineiro, fez uma função tática que não é a sua especialidade, jogou mais como um segundo atacante do que centroavante, né? Segundo ele, contra o Goiás foi o principal atacante do Fluminense, gerando oportunidades, né, em atacar espaço, na movimentação e colocando o Cano em situação de gol, né? Talvez contra o Atlético Mineiro, na opinião dele, o Lelê não foi tão bem contra o Goiás, né? E segundo ele, fez diferença ter o Marcelo no jogo de hoje, já que o Fluminense vinha de improvisações com o Guga ali na esquerda, né? Quando você tem um cara com a perna canhota jogando na lateral, né? Facilita, a dinâmica do jogo é diferente. Então, o Eduardo Barros também completou que precisava deixar o Ganso e o Cano mais frescos para a partida da terça-feira, que talvez seja a partida do ano do Fluminense até aqui, né? E pela idade que ambos têm, não tem a mesma recuperação dos mais novos. Essa foi a justificativa do Eduardo Barros aí, né? Passando a palavra que seria do Fernando Diniz, que está suspenso, não pode participar da coletiva. Então, não tem nada a ver de ser algo técnico, né, de Ganso e Cano serem reservas por talvez um mau momento da equipe, foram poupados e voltarão normalmente na terça-feira ao time titular para ajudar o Fluminense a confirmar a classificação na Copa Libertadores. Mas só para pontuar, o Lelê, apesar de ter perdido alguns gols que não pode perder, eu enxerguei uma boa partida do Lelê na posição de origem, né? Ele não tinha tido ainda essa oportunidade de jogar no time titular praticamente completo, né? Retirando aí o Ganso. E eu achei que ele soube aproveitar da forma dele a oportunidade. Claro, precisa melhorar a finalização, perdeu muitos gols contra o Bahia, poderia ter feito muita falta, né? O primeiro tempo do Fluminense foi muito bom. O Lelê, com 3 minutos de jogo, já tinha perdido 2 oportunidades claríssimas e perdeu mais algumas. Mas a movimentação que ele dá, né? A velocidade, a altura, ele dá uma dinâmica bem diferente, né? O Fluminense tem uma dinâmica diferente quando o Lelê está ali na frente, pode ser muito útil para o restante da temporada. A gente sabe que é difícil por ter o Germancano na posição, mas o Lelê ele pode ter a sua utilidade, né? Por ter essa característica bem diferente. Na minha visão, foi bem na partida de ontem, só faltou mesmo concluir melhor a gol. E o Gabriel Pirani também foi bem na função dele, né? O Gabriel Pirani, que é bastante criticado por parte da torcida, na posição de origem dele, jogou de lateral esquerdo em alguns momentos, fez o gol, fez uma partida bem honesta, ao meu ver, e pode também ser útil naquela posição ali, se o Diniz assim querer, tá certo? Faltam mais 2 informações que eu quero trazer para você, torcedor tricolor. Fique comigo aqui. Só queria falar da parceria da Central Fluminense com a Centauro, né? Os melhores produtos do Flu com desconto no link da descrição, cupom Central10. Vou deixar um link especial para você, torcedor tricolor, no comentário fixado, mas se você faz compras em geral na Centauro e o produto, independente se é do Fluminense ou não, for vendido e entregue pela Centauro, você pode colocar o nosso cupom Central10 para ganhar 10% de desconto. Não marca a bobeira que a Central Fluminense e a Centauro tá te deixando na cara do gol. Beleza, torcedor? Então vamos falar rapidinho das 2 notícias que faltam, porque o Keno defendeu o Marcelo, né? O Keno também falou sobre essa polêmica envolvendo o Marcelo durante a semana teve, né? Segundo o Keno, né, falou que não abalou o grupo, que não teve nada, né? Ele falou que o Marcelo é muito humilde, né? Um cara multicampeão, né? Brinca com todo mundo, é profissional, conversa com todo mundo. Ele é como se fosse um padrinho para os moleques de Xerém, né? Confirmando várias informações sobre isso. Então, Parece que a vitória deu uma amenizada aí na situação do Fluminense, no clima do Fluminense. Nada como uma vitória, né, galera? Para deixar o ambiente mais leve. Então, os jogadores começaram a se pronunciar sobre essas informações, né? Quando o resultado não vem, tudo se amplifica. Tomara que a vida siga e o Fluminense não tenha mais esse tipo de crise, mas o Keno também foi mais um jogador a falar sobre o Marcelo, né?
saiu em defesa do jogador, falou que, né, tá todo mundo junto, que isso não vai acontecer no Fluminense de forma nenhuma, beleza? E a última informação, e talvez a mais importante do vídeo, né? Notícia que saiu, né, ontem, acho que por ser dia de jogo, a galera nem se ligou muito, porque o Qingdao Hainiu da China fez contato com o representante de Alan e aguarda um sinal verde para iniciar conversas. Como o atacante tem contrato até 2024 com o Fluminense, os chineses podem pagar uma quantia ao tricolor, tá certo? Então, ó, Alan tem possibilidade de sair do Fluminense, né? Voltar ao país de origem, né? A gente brinca aqui às vezes na Central Fluminense, mas para quem não sabe, o Alan é cidadão chinês e fez muito sucesso lá no futebol chinês e não tem recebido grandes oportunidades assim no Fluminense. O rendimento dele também tá abaixo, né? Do esperado. Acho que dá para a gente cravar isso aí, né? Eu acho que seria uma excelente negociação aí para o Fluminense, porque o Alan tem um salário muito alto e hoje a gente tem opções melhores que ele no ataque, tanto o Germancano, tanto o Lelê. Considero o John Kennedy também uma opção melhor que o Alan no momento. Acho que seria o melhor dos mundos o Alan voltar ao futebol chinês e o Fluminense ter esse espaço na folha para talvez trazer novos nomes. A gente vai atualizar também você, torcedor tricolor, sobre novas informações de reforços, porque tem muita coisa para a gente trazer aqui no canal número 1 do seu coração, a Central Fluminense, sempre trazendo as notícias mais importantes. Então, ó, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, comente aí de onde que você está falando, comente sobre essas informações do vídeo. Hoje, domingo, 8 da noite, tem o Domingão da Central, que a gente vai falar de tudo, da rodada do Brasileirão, vamos falar de reforços no Fluminense, já planejar, né, falar sobre o jogo contra o Sport Cristal na Libertadores. Tem muita coisa pra gente falar aqui na Central Fluminense, tá certo? A gente espera vocês, já vou redirecionar vocês pra live, já vai deixando um like lá e ativa a notificação para quando a gente começar hoje, 8 da noite. Valeu, torcedor! Um abraço, saudações tricolores, valeu!